A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Estou eu mais uma vez, pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. E vamos aí juntinhos para mais essa leitura e hoje dando início ao livro de Levítico. Isso mesmo. Aí, ó, já passamos dois livros, já lemos todo o livro de Gênesis, todo o livro de Êxodo e agora vamos entrando no livro de Levítico. Espero que você permaneça firme até o final para que venhamos a ler todos os 66 livros da Bíblia. Hein? Estamos juntos? Em nome de Jesus. Se ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para receber todas as notificações. Compartilhe também este vídeo para que possamos alcançar sempre o maior número possível de pessoas. Deixe aí o seu like para termos mais engajamento aqui na plataforma. Amém, amados? Também pode deixar aí seu comentário, que será também sempre bem-vindo. Vamos então para a leitura. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. À porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fresura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Uma grande diferença que tinha entre uma oferta comum e um holocausto era que o holocausto era todo queimado. O animal ele era cortado em pedaços, algumas partes eram lavadas por serem consideradas imundas, mas todo animal ele era queimado, diferente das ofertas, dos dízimos, principalmente as ofertas e sacrifícios de animais, e uma parte era queimada para o Senhor e outra parte ficava para o sacerdote. Nós vamos ver isso aí durante a leitura. Aqui em Levítico vai falar muito a respeito destas coisas. Volte comigo. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para holocausto, oferecerá macho sem mancha, e o degolará ao lado do altar para a banda do norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue à roda sobre o altar. Veja o detalhe que há sempre a menção de ser um macho sem mancha. A grande maioria dos sacrifícios faz menção a um macho sem mancha. Tudo isso já apontando para Jesus, filho homem que Deus teria, sem mancha, no caso, sem pecado. Bem, vamos continuar aqui. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fresura e as pernas lavar-se-ão com água. O sacerdote tudo isso oferecerá e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos.
E o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e lhe torcerá o pescoço com a sua unha, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo, com as suas penas, tirará e os lançará junto ao altar, para a banda do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. Uma oferta de manjares era uma oferta de alimento. Deus disse que seria flor de farinha. Essa flor de farinha não é uma flor literalmente, mas uma farinha mais pura, mais fina, a melhor farinha. E seria então misturada com azeite, como se fosse fazer ali uma massa de um pão ázimo. Mas vamos continuar aqui. E atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão, de seus filhos, coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. Veja aqui então, quando era uma oferta de manjar, que era trazido então a farinha, a flor da farinha e o azeite, ele pegava então um punhado de farinha, um punhado de azeite, isso era queimado no altar, e o restante era justamente para Arão e para os seus filhos, servia como mantimento deles, e dependendo do azeite, poderia ser usado também no templo. Dependendo do azeite, não, seria para uso doméstico mesmo, para a alimentação de Arão, dos seus filhos, de suas famílias. Os sacerdotes, nós vamos ver lá na frente, toda a sua alimentação, sua comida, seu sustento, tudo vinha das ofertas e dos dízimos do povo. Vamos continuar aqui. E quando ofereceres oferta de manjares, cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares, cozida na caçoula, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. E se a tua oferta for oferta de manjares de sertã, far-se-á da flor da farinha com azeite. Então trarás a oferta de manjares que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará aquela oferta de manjares, o seu memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E se ofereceres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao forno, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite e porás sobre ela incenso, oferta é de manjares. Assim, o sacerdote queimará o seu memorial do grão trilhado e do seu azeite, com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor.
Veja que quando era uma oferta de sacrifício para a remissão do pecado, era um macho que tinha que ser utilizado. Nesse caso, como era uma oferta pacífica, uma oferta oferecida ali para o Senhor, em forma de gratidão ou coisa semelhante, podia tanto ser o macho, como também poderia ser a fêmea. Vamos continuar. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em roda. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fresura e toda a gordura que está sobre a fresura. Então ambos os rins e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas e o redenho que está sobre o fígado com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isto sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. A oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo por sacrifício pacífico ao Senhor, será macho ou fêmea sem mancha a oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, oferecerá ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fresura, e toda a gordura que está sobre a fresura. Como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, manjar é da oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá, e porá a sua mão sobre a sua cabeça e a degolará, diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fresura e toda a gordura que está sobre a fresura, como também tirará ambos os rins e a gordura que está sobre eles e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é da oferta queimada, de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações. Em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Veja que o sangue era derramado para o Senhor e também toda a gordura, e algumas partes especiais como os rins. O restante da carne ficava para o sacerdócio, para Arão, para os seus filhos, para a alimentação da sua família. Vamos continuar aqui comigo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não se deve fazer, e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do tabernáculo. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fresura e toda a gordura que está sobre a fresura. E os 2 rins e a gordura que está sobre eles, está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado
com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. Veja que o novilho que era sacrificado para remissão do pecado, parte era colocada no altar e o resto era levado para fora e era totalmente queimado. Não era comido. Os sacrifícios pacíficos, ofertas pacíficas, ofertas de manjares, sim, uma parte era do sacerdote, mas nesse caso, a oferta de sacrifício que era feita para a remissão do pecado, e aqui a princípio do sacerdote, não podia ser comido o restante da carne. Vamos continuar. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecar for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e a trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão a sua mão sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho a tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está perante a face do Senhor na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto que está diante da porta da tenda da congregação. Tirará dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho da expiação. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, a expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notório, então trará a sua oferta um bode tirado de todas as cabras, macho, sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará no lugar onde se degola o holocausto perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, onde o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, com a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e esse lhe será perdoado. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notório, então trará a sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, pelo seu pecado que pecou. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e será perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar.
e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Amém, amados? Hoje nós vamos ficando por aqui. Já lemos aí os 4 primeiros capítulos de Levítico. E veja que desde o sacerdote, à congregação, aos príncipes, como cidadão comum, se pecasse, um sacrifício era necessário. E sempre de um animal sem mancha. Lógico, tudo isso já estava preparando o povo e tudo isso já estava apontando para o Messias, para Cristo, para aquele que viria para morrer pelo pecado de todos. Por isso, João Batista, vendo Jesus, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hein? Espero que você tenha gostado de mais essa leitura, ainda que seja algo que talvez diretamente não nos diga mais respeito, que nós não precisamos sair fazendo sacrifícios para a remissão do nosso pecado. O sacrifício já foi feito, como está em Hebreus, nós vamos chegar lá na leitura, e diz que o sacrifício de Jesus é muito mais perfeito do que o sacrifício dos bodes, dos bezerros, dos cordeiros que eram feitos na época da lei. E ele já se sacrificou por nós. Para a remissão de pecado, não tem mais sacrifícios. Existem sim ofertas, ofertas pacíficas, ofertas de adoração, ofertas que fazemos ao Senhor em adoração a Ele, pela nossa fidelidade a Ele e para o mantimento da obra da casa do Senhor. Mas para a remissão de pecado, de forma nenhuma. Todo o pecado daquele que está em Cristo foi remido pelo sacrifício de Jesus. Amém? Não esqueça de compartilhar este vídeo, tá? Para que mais pessoas possam ter acesso. Inscrever-se se ainda não se inscreveu e também não deixe de ficar aí, ó, sem o seu joinha. Deixa aí o seu joinha, o seu like. Isso também nos ajuda a crescer aqui na plataforma. Hein? Até amanhã, a paz do Senhor e viva Jesus!